Fala aí, galera, um excelente sábado, um excelente final de semana para todos vocês que estão ligados aqui no canal do Lessa, como sempre, para ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Não tem jogo, né, devido ao adiamento de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro em virtude da tragédia do Rio Grande do Sul. Não teremos jogos nos 2 finais de semana, a gente sempre fica um pouco órfão, né? Aquela rotina de jogo ou de jogos é sempre pesada, principalmente quando o Fluminense não está bem, que é o caso do Campeonato Brasileiro. Mas, querendo ou não, quando chega um final de semana e não tem jogo do Fluminense, é um final de semana estranho. Mas será assim neste e no próximo, mas não é por isso que a gente não vai trazer notícia, não vai trazer informação por aqui, evidentemente, porque as coisas estão acontecendo. Aliás, o time segue se preparando. Semana que vem, quarta-feira, né? Quarta-feira que vem tem jogo contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, jogo de volta da 3ª fase. Por isso o Fluminense não para. E temos hoje uma notícia importante, porque finalmente foi votado e aprovado o orçamento para a temporada 2024. Eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo que o Fluminense está projetando em termos de receita para este ano, as projeções também para o desempenho nas Copas, nos campeonatos, envolvendo também o Campeonato Brasileiro, o que o Fluminense está imaginando, até onde o Fluminense pode chegar, enfim, tudo isso aqui a partir de agora. Eu tenho certeza que você vai chegar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante. Já estamos caminhando aí para 98 mil, já vamos bater essa meta de 100 mil inscritos, vai ter plaquinha aqui e vai ser obviamente uma marca muito especial. E, né, depois de muito trabalho, muito suor, graças à participação e à audiência de vocês. Vamos lá, a notícia foi publicada pelo Caio Blois lá no site Trivela. Ele apurou aqui, teve acesso ao documento, ao orçamento desta temporada 2024 e a gente vai trazer os números para vocês aqui a partir de agora. O que o Fluminense está imaginando para esta temporada? O Conselho Deliberativo aprovou na última quarta-feira, com 63 votos a favor e apenas um contrário, o orçamento para a temporada, votação que seguiu o parecer favorável do Conselho Fiscal que foi dado no final do ano passado. Algumas delas já se passaram, inclusive, né, antes mesmo da entrega do documento, porque uma consultoria externa, um relatório enviado por uma consultoria externa, o Fluminense recebeu esse relatório durante ainda a disputa do Mundial de Clubes. Além da parte esportiva, o Fluminense também previu valores que receberá com a venda de jogadores. O orçamento, mais uma vez, foi conservador. Em seu parecer, o Conselho Fiscal apontou que entende que os desempenhos desportivos dispostos com relação às Copas podem parecer projeções conservadoras e que manter estimativas conservadoras gera não apenas equilíbrio orçamentário, bem como autonomia financeira para o ano de 2024. Então, para quem ainda não entendeu muito bem, a gente vai explicar um pouco melhor aqui agora. O Fluminense está planejando chegar à semifinal da Libertadores e às quartas de final da Copa do Brasil. A projeção é essa. Aqui, ó, Campeonato Estadual, final, o Fluminense não chegou, mas não faz a menor diferença. A porcaria do campeonato não tem nem premiação. Então, chegar à semifinal, final, nesse quesito não faz a menor diferença. Campeonato Brasileiro, na 5ª posição. Copa do Brasil, quartas de final. Copa Libertadores, semifinal. Recopa Sul-Americana, final. Aí a gente fala, pô, mas Recopa já é uma final, como assim final? É porque o clube não coloca o título, né, a projeção como título. Coloca apenas a disputa da Recopa. Conquistando o título, o Fluminense obviamente ganhou a premiação máxima desta competição. Eu acho que semifinal de Libertadores é uma projeção ousada, não em termos de meta, de ambição, tá, gente? Vamos separar as coisas. O Fluminense tem que ter essa ambição, não tem que ter ambição de chegar à semifinal, tem que ter ambição de chegar à final. Mas quando você está falando de orçamento, você coloca uma projeção mais baixa para que você não conte, supostamente, com uma premiação que, em tese, com um valor de premiação que, em tese, é difícil de conquistar, porque você tem que chegar a uma semifinal de Libertadores e a gente sabe que não é fácil chegar. Então, essa projeção aqui ela é um pouco ousada para orçamento. Copa do Brasil, quarta de final, acho justo. Foi a mesma previsão do ano passado. E se eu não me engano, Libertadores era a quarta de final também. O Fluminense acabou caindo nas oitavas de final para o Flamengo. E Campeonato Brasileiro, quinta posição, também é uma projeção um tanto quanto ousada, porque, principalmente se você consegue avançar nas Copas, você tende a perder força no Campeonato Brasileiro.
e o Fluminense já começou o Campeonato Brasileiro mal. Então vai ter que recuperar muito rendimento, vai ter que evoluir muito para conseguir chegar nessa meta da quinta posição. É claro que dependendo do que acontecer nas Copas, a gente espera que não, mas aí o foco pode ir para o Campeonato Brasileiro, a coisa muda de figura. Mas é uma projeção de desempenho em competições um pouco mais ousada em relação ao ano passado, mas também, assim, o Fluminense vem de conquistar uma Libertadores, fez um investimento para ter um elenco mais robusto. Infelizmente, na prática, a gente ainda não está vendo isso, principalmente devido às muitas lesões, mas lembrando, esse documento, ele foi entregue, essa projeção, ela já estava pronta já há algum tempo, isso não foi feito agora, na semana passada, é uma projeção antes de começar o ano, né? Porém, só agora esse orçamento está sendo votado e aprovado, tá? Então é importante destacar isso também. E essa previsão orçamentária, ela foi feita ainda no final do ano passado. E aí, em relação a vendas, a venda de jogadores continua sendo uma parcela importante das receitas do Fluminense, diz aqui a matéria. Por isso, além do êxito esportivo, o clube também projeta receber um bom dinheiro com transferências em 2024, 115 milhões e meio de reais. Em relação a 2023, a previsão foi aumentada em 25 milhões e meio, mas no ano passado o clube não alcançou os 90 milhões projetados. Só que esse ano, aqui tem mais um complemento, né? A expectativa do clube é que o André, essa é a diferença, que o André seja vendido na próxima janela. Em 2023, o Fluminense negou proposta de 30 milhões de euros pelo jogador. Desse jeito, se negociar o volante, o tricolor baterá a meta com vendas sem precisar negociar outros jogadores como Alexander, Martinelli, Arias, John Kennedy, outros que, porventura, podem ser alvos aí no mercado na próxima janela. É claro que a venda do André já superaria isso. Então o Fluminense trabalha com mais ou menos com o mesmo teto ali de venda de jogadores que vem trabalhando nas últimas temporadas. Não houve muita diferença em relação a isso. Um teto um pouquinho maior para esse ano. Só que receitas mais baixas também em relação a 2023. A projeção atual é mais conservadora em relação ao resultado financeiro do ano passado. Se em 2023 alcançou a receita recorde de 695 milhões de reais, com superávit contábil de 78 milhões, o documento enviado aos conselheiros, por outro lado, mantém os pés no chão. E aqui tem, depois você pode olhar com mais calma aqui, né, o detalhamento desses números. E aqui um resumo: o Fluminense, em suma, espera arrecadar 485 milhões de receita líquida operacional para 2024, a expectativa de pouco mais de 10 milhões de lucro neste exercício. Lembrando que ano passado teve toda a premiação de Libertadores, teve adiantamento da Liga Forte Futebol, aquele dinheiro, né, da antecipação dos 20% que foram vendidos, na verdade, para o fundo de investimento, teve todos esses detalhes. Apesar disso, a diretoria projetou crescimento de 165% em verba de patrocínio e publicidade. Obviamente, agora com a Superbet, o Fluminense cresce muito em relação ao patrocínio master e outras publicidades também. Aumento de 9% de arrecadação com o programa de sócio-torcedor e 14% de incremento em licenciamento e royalties. Por fim, bilheteria e direitos de televisão também sofreram um leve acréscimo. Então, portanto, um resumo aí, depois provavelmente teremos mais detalhes, mas já é um resumo aí bem feito em relação à projeção orçamentária do Fluminense para a temporada 2024. Acho que preocupa ainda um pouco, né, porque não é novidade, o clube precisa vender ainda para se manter estável, precisa negociar, não tem jeito, e uma projeção menor de arrecadação em relação ao ano passado, e isso pode mudar de figura eventualmente se o Fluminense tem um ano tão bom quanto foi 2023, e a gente sabe que isso não é fácil, e também a gente sabe que a dívida não vai parar de crescer, ou melhor, os juros da dívida, né? Os juros não vão parar, os juros, pelo contrário, eles sempre aumentam. E se você arrecada menos, se você tem um lucro menor, a tendência é de que você não só não consiga atacar o montante final da dívida, como também a tendência é ele subir. E a dívida, a gente sabe, já subiu esse ano, ultrapassando a casa de 800 milhões de reais. Mas é uma realidade, a gente já imaginava isso, né? Uma temporada mais difícil. Ainda vai entrar dinheiro também da Liga Forte Futebol esse ano, tem mais parcela para entrar ao longo desta temporada, mas é fato que, enfim, a situação do financeiro do Fluminense, a gente sabe que segue muito complicada, e como eu falei, quando a gente discutiu o balanço do ano passado,
Isso só vai mudar, não tem jeito, só vai mudar quando entrar dinheiro novo no clube. O que eu estou falando? Do modelo de SAF pretendido pelo Mário Bittencourt. É de trazer um investidor para que esse investidor, sim, possa atacar a dívida do clube. Até hoje, não temos nenhuma novidade sobre isso ainda. Se andou, se não andou, a questão com o BTG que está representando o Fluminense no mercado, se tem alguma novidade, pode ser que tenhamos algo para ao longo da temporada 2024, mas por enquanto não temos nada. Eu acho que essa situação só vai ser amenizada quando de fato o Fluminense conseguir um investidor dentro daquilo que ele vai permitir, que é não perder o controle do futebol, para que aí sim possa atacar essa dívida, reduzir essa dívida e tornar o clube financeiramente mais viável do que é hoje. Até por isso o Fluminense precisa errar menos. Essa janela de transferência vai ser muito importante nesse sentido. O Fluminense precisa ser muito certeiro na próxima janela, trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença para o time, de preferência sem gastar muito, porque a folha já está alta, o Fluminense tem jogadores com salários altos, né, apostou em jogadores mais experientes e até agora os reforços não deram nem de perto o retorno esperado. Então o clube vai ter que ser muito preciso nessa próxima janela para não complicar ainda mais a sua situação financeira, para não só pensando nesse ano, mas também pensando para os próximos. Para a gente fechar aqui, galera, uma informação sobre Marquinhos, que ficou fora do jogo contra o Cerro devido a um trauma que ele sofreu contra o São Paulo. Eu apurei que ele já vinha sentindo dores, tá? Antes da partida contra o São Paulo. Que essas dores foram agravadas, talvez até pela pancada que ele levou. Aí, de fato, ficou inviável a situação. Ele não conseguiu ficar à disposição para enfrentar o Cerro. E aí eu vou tentar apurar para vocês até amanhã, mais tardar na segunda-feira, para trazer uma atualização aqui do Departamento Médico do Fluminense. Quem vai ter condições de voltar no dia 1º de junho, quando o Campeonato Brasileiro será retomado, que eu acho que isso agora tem que ser prioridade, principalmente em relação ao André. Em que pé, mais ou menos, estará a recuperação do André, para que ele possa voltar o quanto antes à equipe. Beleza, pessoal? Assim que tivermos mais novidades, mais notícias, a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Um grande abraço, excelente final de semana para vocês.